Olá, bem-vindo a mais um episódio do Capítulo Delas, um podcast da Sapatoteca. Hoje eu tenho o maior prazer de trazer para você uma pessoa que vai te ensinar muito. E quando eu olhei para ela, eu conheci ela na igreja. Quando eu olhei para ela assim, quietinha, eu falei assim, nossa, essa moça é linda, né? Ela deve ser modelo. Quando eu sentei perto dela, que ela começou a me contar dela e começou a me ensinar, falar sobre ela, sobre o trabalho dela, eu estava de frente de uma pessoa que é uma sabedoria de muitos aí, uma sabedoria milenar de saber sobre nós, saber sobre o nosso corpo. Eu tenho aqui hoje Camilara Araújo. Cá, muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada mesmo. Eu sei que a sua vida é tão corrida. Você tem um tiquinho lá em casa e você mesmo assim deu esse tempo pra gente. Muito obrigada. Imagina, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder contribuir um pouquinho aqui com o podcast da Sapatoteca. Você vai contribuir muito, porque nós falamos com a maioria de mulheres no Brasil, né? Mas eu sempre, né, o capítulo delas veio para trazer informação para essa mulher. E só para vocês entenderem, pessoal, Camila é uma fisioterapeuta pélvica. Você vai estar falando, o que é isso? Fisioterapia? Senta que você vai aprender sobre isso. Nós, mulheres, precisamos muito da sabedoria que está dentro da cabeça dela. Ela estudou para nos auxiliar. E muita gente acha que passa por dores, principalmente nós mulheres, passamos por dores a vida inteira e não sabemos que há solução. Há caminhos, né, na saúde, Sim. na medicina para isso. E por isso que eu queria tanto que ela viesse aqui falar com vocês, para que você tivesse acesso a esse tipo de informação. Mas, Caio, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão. Ok. Bom, pessoal, muito prazer. Meu nome é Camila, eu sou fisioterapeuta pélvica aqui na Flórida e eu trato de diversas coisas, tanto mulheres quanto homens. Isso é o que é o mais interessante, né? A gente pensa que às vezes são só as mulheres que precisam de um fisioterapeuta pélvico, mas não, os homens também. Então, basicamente com a minha profissão, eu atendo diversas questões. Eu trato de questões da bexiga, do intestino, de dor pélvica. Eu acompanho as nossas gestantes durante todo o período gestacional e também, principalmente, no pós-parto, que é algo muito interessante. Uau, Camila, sim, meu amor. Porque o quanto isso... Bom, eu vou fazer essa pergunta, Camila. Ok. Esse tema é novo? Ou não? Isso já vem sendo estudado há muito tempo, ou talvez eu não tive acesso a saber sobre tudo isso? Olha, Kelly, ele até que não é tão novo assim, porém, poucas pessoas ainda conhecem. Até mesmo entre os médicos hoje, eles têm muitos pacientes que falam, nossa, mas eu pedia para o médico me encaminhar e ele falava que eu não precisava. Uau. E aí, quando elas passavam pela minha avaliação, elas falavam, nossa, eu precisava, por que eles não falam sobre isso? Exato. Entendeu? Então, assim, eu posso dizer que não é tão novo, porém... está se tornando mais conhecido agora. Tá, ainda precisa se descobrir. Sim, Uau. Então, sim. melhor ainda, mais ainda que você precisa sentar e escutar a gente. Mas, Caio, eu já quero começar sabendo de você. Poxa, você tá na área da medicina, você é tão linda, nova, assim, já tem todo esse conhecimento. Eu queria saber de você. Me conta a sua história. E, obviamente, a Sapatoteca ama saber de sapatos. Então, eu queria saber também aonde o sapatinho teve algo importante, uma história com o sapato e a cá. Bom, vamos começar então com o sapato. Meio que numa linha cronológica, né? Eu me recordo do meu primeiro salto. Eu devia ter meus 12, 13 anos, mais ou menos. E eu sempre fui muito moleca. Muito moleca. Então, eu fazia de tudo quanto era esportes, eu praticava, né? Vários esportes quando criança. E eu lembro que uma vez eu ia numa festa de aniversário e uma das meninas a aniversariante, no caso, ela já era mais velha do que eu e tal. E aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu tava começando a ficar mais, assim, vaidosa, sabe? E aí eu falei, ai, mãe, eu queria uma sandalinha, né, e tal, uma coisinha mais bonitinha e tal. E um saltinho.
E na época eu já calçava 37. E naquela época não se tinha tanta variedade como se tem hoje. Então eu lembro minha mãe assim, ai filha, mas só tem salto muito alto, você ainda é muito nova e tal. E aí eu lembro que depois de rodar muito, a gente conseguiu encontrar uma sandalinha com um saltinho um pouco mais baixo. Uau. Mas ainda tinha um outro desafio, que era aprender a andar no salto. Aprender. Porque até então a gente só usava, né, uma rasteirinha, usava tênis, né, sandalinhas baixas, né? Então, assim, levou um tempo para eu me adaptar, mas depois virou uma paixão, né? Eu tive uma época, assim, na minha adolescência, depois, no início da minha juventude, assim, eu tinha, assim, vários sapatos e amava, desde os mais altos até os mais baixos, né? Mas aí a vida foi mudando, né? A gente foi se profissionalizando, né, e tudo mais. E na área da saúde é muito difícil a gente manter um salto alto. Nossa, mãe, vocês trabalham muito tempo em pé. Sim. Então, durante toda, assim, a minha vida, eu estudei fisioterapia, fiz fisioterapia no Brasil, estou formada há mais de 10 anos. Não parece, mas sim. Não mesmo, vocês são mocinha. Depois da fisioterapia, na verdade, eu iniciei uma faculdade de medicina, até que eu vim para os Estados Unidos, né? Então, assim, o meu foco todo era em ginecologia e obstetrícia, e é por isso que hoje eu trabalho com fisioterapia pélvica. Uau. Né, aqui nos Estados Unidos. Que legal, Ká. E, Ká, nós estávamos falando um pouquinho, antes da gente começar o nosso podcast, e nós estávamos conversando sobre a importância, né, de o ser bonito por dentro, se sentir o estar bonito por fora, o se sentir bonita, mas também cuidar da parte de dentro. E uma das coisas que eu vejo muito, vi na minha vida, não vou mentir, vivi, é que muitas vezes a mulher, com a correria do dia a dia, o homem também, meu marido também se esforça muito, mas vou falar com mulher, porque a maioria do nosso público é mulher. Nós mulheres, né, cuidar do filho, você é mãe, você é esposa, você sabe, a gente acaba ignorando algumas dores que a gente vai sentindo, né? A dor é o ir ao banheiro, a dor de uma cólica um pouco mais forte, né? E a gente não vai buscar ajuda. E o quanto isso atrapalha, né? Porque a dor não faz bem pra gente, né? E a gente poderia ter uma ajuda mais rápida. Então, eu queria que a gente conversasse sobre isso. O quanto pedir ajuda, né? O que você vê hoje em dia, né? Da mulher? Né? Falam que o homem ignora muito a dor, mas eu vou falar, a gente vai ficar na mulher. O que você vê como, né, um profissional da saúde? Que tipo de dores essas mulheres estão ignorando, que não deveriam ignorar e que dá para se resolver? Olha, Kelly, eu vejo muitas coisas, né, no meu dia a dia profissional. E uma delas, eu já tive vários pacientes que chegavam para mim e falavam assim, olha, eu achava que a dor na relação sexual era algo normal. E eu falo, não é normal, sabe? Até o momento em que eu trato essas pacientes e elas conseguem retornar, né, a essa vida sexual sem dor, com prazer. E elas falam, nossa, eu não achava que isso era possível. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, não foi criado para ter dor, não foi algo criado para você sofrer, entendeu? Outras coisas que eu vejo que a prevalência de constipação na população feminina é muito maior do que na população masculina. Então, assim, a dor para evacuar não deveria existir. O excesso de força para você poder ir ao banheiro não deveria existir. Então, assim, existem várias coisas que nós vemos hoje no dia a dia, porque nós mulheres, o que eu vejo assim, que nós mulheres, nós nos doamos muito. Sim. Então, assim, a gente ama naturalmente, né? A gente ama, assim, a gente cuida da nossa família, a gente cuida do próximo muito naturalmente. Porém, muitas vezes a gente se esquece. E se a gente não cuidar de nós mesmas, quem que vai cuidar? Exato. Não é? Então, assim, muitas vezes a gente tem que parar um pouquinho para fazer essa análise do tipo... Eu tô tendo algum problema, alguma dificuldade para ir ao banheiro, para urinar, ou para poder defecar, ou eu tô tendo alguma dificuldade na relação sexual, que não é para ser doloroso, Exato. É para ser algo ignorar, natural. Né, Ká? Exato, a gente não pode ignorar esses sinais,
sabe? E procurar ajuda, porque a ajuda tá aí. Exato. E isso muda a nossa qualidade de vida. Exato. Então, esse eu acho que o ponto maior que eu quero que você em casa saia daqui hoje com... se você, mulher, tem algum tipo de dor, não ignore a sua dor. Nós estamos hoje aqui falando sobre dor física, tá? Há dores que parece que são naturais, como ela falou, a Ká falou. Às vezes, na relação sexual, você tem uma dor. Às vezes, ao ir ao banheiro, você tem uma dor. Às vezes, ao dormir, você tem uma dor. Não ignore. Separe um dia, vá falar com um médico. Vá falar com alguém que possa te ajudar e te diagnosticar e te dar ajuda. Cá, esse tipo de dor, por exemplo, a dor no ato sexual, ela é algo séria? Ela é uma doença? Ou é algo que dá para se resolver? Olha, Kelly, dá para ser resolvida tranquilamente, tá? É claro que é necessário passar por uma avaliação para a gente buscar saber qual é a causa dessa dor, né? Eu tenho muitas pacientes que acabaram, infelizmente, sofrendo algum tipo de abuso e isso geram traumas muito grandes para elas. E assim, uma coisa que a gente tem que falar é que as nossas emoções, quando elas não são bem resolvidas, bem tratadas, elas passam a apresentar como uma dor física. Por isso que, igual você falou, nós não devemos ignorar dores, porque a dor, ela é um sistema de alerta do nosso corpo. Sim. Algo está errado. Algo precisa ser tratado, né? Então, por exemplo, a dor na relação sexual, ela pode ter diversas causas. Ela pode ser, de fato, como eu falei, um histórico de um abuso, ou até mesmo, Kelly, eu achei muito interessante isso. Por exemplo, uma infância muito reprimida, uma mulher que foi muito reprimida na infância, e aí ela se casa, e pode ser por diversos fatores, até mesmo o fator religioso, né? E aí, quando ela se casa, ela não sabe como expressar a sua sexualidade, ela não sabe como... Tipo assim, eu não podia ter uma relação sexual, agora eu posso e eu não sei como fazer. Entendeu? Eu fico tensa, eu fico preocupada. E tudo isso pode manifestar no seu assoalho pélvico, que são os músculos da região pélvica que se tornam um pouco mais tensionados. Porque, para quem não sabe, a região pélvica, ela é uma região de foco de tensão. Assim como nós temos aqui nos ombros, sabe? Quando a gente está tensionada, a gente se encontra assim. Aí, quando a gente relaxa, fala, nossa, como eu estava tensa. É a mesma coisa na região pélvica. E tem muitas mulheres que estão no automático, vivendo no automático, que elas não conseguem perceber que o normal delas é um estado muito tenso. Exato. E aí, no momento em que a gente começa a tratar essa mulher, que a gente trata, eu costumo brincar, o fisioterapeuta, ele tem um pouquinho de tudo. Ele tem um pouco de fisioterapeuta, ele tem um pouco de psicólogo, ele tem um pouco de tudo. E aí, eu costumo falar, né? Então, assim, quando a gente começa a tratar esses pacientes, a gente consegue ver que elas começam a ter uma imagem corporal diferente, uma percepção do seu próprio corpo de uma forma diferente. Porque quem vive nesse estado de tensão, o momento em que nós conseguimos reduzir essa tensão, ela começa a perceber, nossa, eu estava tensionada. Mas no momento em que você está naquele ciclo vicioso de tensão, você não consegue perceber. Uau. Pessoal... Isso é muito importante, né, Ká? Porque não saia do automático, minha amiga, saia do automático, tá? Você pode sim ter uma vida ótima, uma vida boa, uma vida feliz, né? Uma vida saudável, né, Ká? Exato. E ser linda de dentro para fora, mas é preciso buscar ajuda. Sim. Ká, além de buscar a medicina, né, o médico, tem algo que essa mulher possa fazer para entender, eu preciso buscar um médico, ou até mesmo para aliviar uma tensão pélvica? Tem alguma coisa caseira? Óbvio, não evita nunca não procurar um médico, mas há algo que essa mulher possa fazer? Com certeza. O estilo de vida ele é muito importante. Então, se você não sabe como controlar o estresse, isso já é um problema. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vejo assim, nós temos que manter uma qualidade de vida. Então, por exemplo,
como está a sua alimentação? Você tem se alimentado bem? Como que está o seu nível de atividade física? Você busca fazer algo para você? Entendeu? Às vezes, só o fato de você fazer uma leve caminhada já vai mudar muita coisa. Exato. O fato de você ir fazer uma aula de zumba, por exemplo, ou uma academia, uma natação. O fato de você ter um tempo para você. Para parar tudo. Exato. Sabe? Tipo assim, eu sei, eu tenho afazeres na minha casa, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho muitas coisas para fazer. Mas você pode, você consegue tirar ali 10, 15 minutos para você? Sim. Para você deitar numa banheira, botar uma musiquinha leve, uma luz baixa e usar aquele momento para você meditar, para você relaxar um pouco. Sabe? Então, eu vejo que, assim, existem altos cuidados que nós deveríamos estar praticando diariamente. Exato. Eu vou até compartilhar com você, mulher, uma história bem íntima minha, mas que você vai entender perfeitamente. Eu fui mamãe, né? Eu tinha 31 anos quando eu tive a minha filha, e logo após ter minha filha, eu tive um quadro bem grave de constipação. E eu entendi, naquela época, que como o meu tempo estava muito pequeno, minha filha teve muita cólica. Ela não dormia muito tempo. E foram exatamente as semanas após o nascimento, tá? Eu não tinha tempo para ir ao banheiro, fazer o número 2 corretamente. Eu não tinha esse tempo. Eu ia ao banheiro assim, ó, ela vai chorar, ela vai acordar. E realmente, muitas das vezes, eu estava no banheiro e ela estava chorando. E eu precisava correr. Mãe, né? Então, essa falta de ter tempo, até para fazer o número 2, importa? Importa. Eu costumo brincar com as minhas pacientes. Geralmente, eu tenho pacientes que se queixam muito de que elas não sentem que elas conseguem esvaziar a bexiga completamente. Elas vão ao banheiro para urinar e aí passa pouco tempo, ou até mesmo na hora, elas falam, eu preciso ficar um tempo extra porque vai sair um pouco mais. Ou então eu vou ter um escape de urina logo depois. E eu falo assim, você tá correndo para ir ao banheiro? Você tá, por exemplo, querendo forçar a urina para sair mais rapidamente? Eu falo, ninguém vai morrer se você ficar 2 segundos a mais. Se você simplesmente sentar e relaxar para poder fazer o seu xixi tranquilamente. E o intestino é a mesma coisa. Porque o que acontece é que todos esses músculos que estão lá embaixo, no momento em que a gente começa a criar hábitos errados, como forçar para fazer o xixi e querer apressar as coisas para fazer o número 2, né? Para defecar. Então, isso tudo pode criar um vício na musculatura pélvica, que aí você sim vai começar a desenvolver problemas mais crônicos e mais graves. Que nós chamamos de dissinergia. A dissinergia é quando um músculo não está funcionando da forma que ele deveria. Então, ao invés dele relaxar, ele está contraindo. Então, isso é algo que nós também tratamos. Cá, como trata isso? É medicamento? Como que é? Não. Então, assim, primeiramente, nós como fisioterapeutas, nós trabalhamos muito com a consciência corporal. Então, nós ensinamos técnicas de relaxamento, nós damos estratégias para esse paciente poder ir ao banheiro, para poder evacuar de uma forma mais leve, sem ter que empurrar muito forte, fazer muita força, técnicas para esvaziar essa bexiga. Mas é claro, a gente sempre tem que estar fazendo uma primeira avaliação, porque às vezes não é só a musculatura. Às vezes essa paciente ela pode ter algum outro problema. Por exemplo, um prolapso, que é quando a bexiga, o útero ou até mesmo o intestino começa a dar uma caída ali na região pélvica, o que pode afetar o funcionamento correto desses músculos lá embaixo. Olha só, gente. Quanto que a gente está aprendendo em alguns minutinhos aqui. E você também, eu quero voltar no que você falou, né? A sapatoteca é sobre sapato, sim. Mas eu sempre falo que nós não podemos ser só bonitos por fora. Nós temos que ser bonitos por dentro, né? E você falou muito sobre a alimentação, né? O sono também, óbvio, mas a alimentação é importante, né? Por exemplo, o intestino, nós sabemos. Se você come mal, somente porcaria,
não tem como isso não funcionar, né, amiga? Exato. Quais são as suas dicas para uma boa alimentação? Existe uma regra? Né? Por exemplo, todo mundo fala, você tem que comer fibra. Sim. Que regra é essa? Ensina a gente. Olha, a minha forma de ver a vida, o estilo de vida, eu vejo tudo na questão do balanço. Nós temos que ter um certo equilíbrio em tudo que nós fazemos. Eu não sou dessas loucas que falam, você não pode comer isso e aquilo. A não ser que, claro, eu tenho um quadro de diabetes e eu não vou ficar me entuchando de chocolate, claro. Porém, quando nós estamos falando, por exemplo, de uma saúde intestinal, a fibra é extremamente importante, né? Nós temos recomendações mínimas diárias para essas fibras. Porém, uma coisa que é muito importante a gente tratar não é somente da ingestão de fibra, mas também da ingestão de água. Porque o que acontece muitas vezes é, meus pacientes começam a comer mais fibra, mas falam, eu estou mais constipado ainda. Mas aí eu pergunto, como que está a ingestão de água? Ah, não está muito boa. Então, tudo isso tem que ter um equilíbrio, sabe? Então, assim, se você ingere fibras, mas você não toma água suficiente, isso pode te causar mais constipação ainda. Novamente, o equilíbrio é muito importante. É muito importante, né? Exato. E ainda mais assim, por exemplo, quando nós tratamos de um pós-parto, né? O pós-parto, ele é um evento traumático. Muitas mulheres, aqui nos Estados Unidos é muito mais comum partos vaginais, né? Mas no Brasil, a cesárea é muito mais comum. E a cesárea, ela é uma cirurgia, né? Como qualquer outra cirurgia que envolve nós tomamos medicamentos para essa dor, analgésicos. E os analgésicos, geralmente, eles causam um efeito colateral da constipação. Então, se você, de fato, não se preocupar com a sua alimentação nesse processo, ele não somente vai ajudar, né, no seu intestino, como na sua recuperação tecidual mesmo, na recuperação, na cicatrização. A boa alimentação, ela vai te ajudar. Uau! E cá, em termos da mulher que está grávida, você que está aí grávida, agora escuta para você. Que cuidados a nova mamãe precisa ter com relação ao corpo dela para se preparar para o parto? Bom, eu sou apaixonada em tratar minhas gestantes e o meu pós-parto. Eu tenho paixão por isso. E uma coisa que eu falo muito assim, sendo uma fisioterapeuta pélvica, eu acompanho as mudanças do corpo da mulher durante todo esse período da gestação. Então, existe tempo para tudo. Existe tempo para fortalecer, existe tempo para gerar um pouco mais de estabilidade na coluna, aliviar pressões da região pélvica, que toda mulher vai ter. Mas existe também o tempo de você aprender a relaxar esse corpo, a relaxar o assoalho pélvico para preparar essa mulher para o parto. É comprovado hoje que uma massagem perineal, a partir de 35 semanas, se você fizer diariamente, né? Muitos estudos dizem 5 dias por semana, mas diariamente ela reduz drasticamente a chance de você ter lacerações do canal vaginal durante o parto. Então, toda essa preparação é extremamente importante. Mas uma coisa que eu falo assim para as minhas mamães, né? Eu falo, não tenha pressa para voltar o seu corpo. O seu corpo levou 9 meses para gerar essa vida. Levou 9 meses para se adaptar. Não imagine que o seu corpo vai voltar em 1 mês, em 2 meses. Tem muitas alterações acontecendo. Os hormônios ainda estão se regulando, né? O seu corpo, a musculatura. Para quem não sabe, até para as mamães que amamentam, o nosso corpo ainda produz o hormônio da relaxina até um ano pós-parto. A relaxina é o hormônio responsável pela frouxidão ligamentar, que é o que vai permitir com que a pelvis da mulher venha se expandir para o bebê poder passar no canal de parto. Então, com esses ligamentos mais soltos, ela precisa ter uma boa musculatura para gerar uma estabilidade. E é aí que podem começar muitas dores, quando ela não tem essa estabilidade que ela necessita.
Uau, Cá. Uau. Olha só, gente. E Cá, né, eu sempre falo, acho que tá ligado tudo junto, não tem como, né? Quando você conhece você, quando você se ama, você se cuida, né? Sim. E nós estávamos também conversando sobre isso há um momento atrás, que é sobre o neném vem. Vamos dizer, a mulher preparou, ela cuidou de si, ela teve um parto, o bebê nasceu. Vem o parto, nasce uma mãe ali, né? Sim. A gente não vem com instrução, não tem como. Vem muitas dúvidas, muita insegurança. Vem, depois de um tempo, voltar a ser a esposa, e não só mais a mãe. Voltar a ser a vida natural com os nossos maridos, né? Sim. Você tem alguma dica para esse momento da mulher? Quando a mulher, sim, ela já teve o bebê, ela já se cuidou, ela já está se recuperando, tudo já está entrando no caminho, mas é um momento de voltar a ser mulher. Principalmente quando vem a relação sexual de volta, naquele momento após o nascimento, depois do resguardo, não sei nem se fala mais esse nome. Sim. Eu costumo brincar muito com as minhas mamães, né? Eu falo assim, nasceu a mamãe e você? O que aconteceu com você? Onde você foi parar? Vamos resgatar essa mulher que existe aí dentro de você, né? Porque quando nós nos perdemos muito. A nossa identidade, ela é muito deturpada depois da maternidade, né? E, novamente, né? Nós nos doamos muito. Nós, mulheres, amamos demais. Nós nos doamos. É muito fácil para nós, né? Esquecer de nós mesmos para cuidar de outros, né? Mas é muito importante a gente resgatar isso dentro de nós, né? Então, o que eu costumo falar para as minhas pacientes? Né? E até mesmo para mim, isso está sendo um desafio para mim como mulher, né? Meu pequeno tem 1 ano e meio agora, mas agora ele já tem uma rotininha mais bem estabelecida, né? É muito importante também, ainda é muito gostoso, mas é importante você ter esse momento, sabe? A criança poder dormir no quarto dela, você ter o seu quarto de volta, para você, para o seu casamento, sim, né? Você poder dedicar tempo também, né, para você mesma. Mas uma coisa que eu falo assim, o mais importante, mais do que você ficar tentando pensar na cobrança que você pode ter por parte até do seu parceiro, é você saber se cuidar. Porque o momento em que você passa a se cuidar, você consegue ficar bem emocionalmente, fisicamente, para você então poder estar aberta para o seu parceiro, para o seu filho, entendeu? E isso, inclusive, nós até comentamos, né, aqui sobre a questão da dor na relação sexual, né? E isso é uma queixa muito comum no pós-parto. Então, muitas mulheres têm medo de retornar à vida sexual após o parto, né? Então, assim, eu geralmente trabalho muito isso com as minhas mãezinhas, né? Do tipo, fica tranquila, vai dar tudo certo. Você pode estar fazendo essas estratégias para te ajudar a se acalmar e tudo mais. Acho que é muito importante também, né, Ká, é ter essa mulher procurar a ajuda desse parceiro, do marido, né? Sim. De estar no momento certo para os dois, né? Exato. Eu acho que os maridos, eles entendem, né? Houve uma gestação ali, né? Houve um processo físico ali. Então, mulher, eu espero que você converse com seu marido, você mostre para ele. Talvez ele não vai saber. Os nossos maridos não tiveram filhos, eles não sabem. Converse. Tem essa conversa. Sim. Que é um momento que você também, que não há pressão, né, Ká? Não. Que é um momento onde você fala, vamos tentar? Vamos junto? Vamos passar, vamos vencer. E eu imagino que depois que venceu a primeira vez, volta tudo ao normal. Aí tudo volta ao normal, e aí ela volta a ter aquela confiança nela mesmo, e tudo volta ao normal. Exato. São fases da vida. Exato. Né? São fases. Que delícia de fase. Mas eu acho que o mais importante de hoje, pessoal, eu vou conectar com o sapato, Ká. A dor não é normal, certo? Uma dor não é normal. Ela não é ruim, ela pode não ser ruim. Ela pode estar te mostrando algo que você precisa fazer. Então, vamos falar pro sapato? Um sapato machucar é normal? Não, não é normal.
Não use um sapato apertado. Não use um sapato que te machuque. Sim. Se você tem um sapato que machuque, é mais simples. Você tira ele de lado, compra um novo na sapatoteca. Agora, se você tem uma dor aí dentro, não ache que é normal, mulher. Procure um médico. Caio, eu queria que você deixasse a sua mensagem para essa mulher que está lá em casa. Bom, acho que a Kelly falou tudo, né? Uma dor não é normal, né? É um sinal de alerta do nosso corpo dizendo que tem algo errado, né? O sapato apertado tá errado. Inclusive, tem até uma coisa importante que eu até queria falar para vocês. É muito comum, após uma gestação, o seu pé crescer. O meu cresceu. Então, mulheres, Troquem os sapatos. troquem os sapatos. Amei. Maridos, liberem o cartão. O cartão. A sua mulher, ela merece. Ela merece o novo, porque ela passou por muita coisa. E você, mulher, se orgulhe de quem você é. Se orgulhe da sua história, se orgulhe da fase que você vive hoje. E é isso que eu tenho para dizer. Aproveitem, tenham uma vida feliz, tenham uma vida equilibrada, uma vida sem dor. Exato. Tem muita gente para te ajudar, como a Ká. Ká, obrigada de você ter vindo aqui hoje, ter me dado seu tempo, ter ensinado a gente a conversar sobre esse assunto. Tem assunto que a gente precisa falar. Sim. Que a gente sabe. Mas você falou, né? A gente sabe, mas a gente não leva em consideração. Então, hoje, por isso que a Camila esteve aqui. E por isso que a Sapatoteca vai trazer isso para você. Mulheres verdadeiras. Falar sobre temas que precisam ser falados. Obrigada, Ká. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para você, nova semana que vem, novo episódio. Vamos ver o que tá vindo por aí? Eu te espero lá. Tchau, tchau.